José Armando pensa em perguntar como foi o parto, mas desiste. Crisanta dá o endereço do hospital ao bonitão. Ela comenta que Esmeralda e o bebê estão bem. Crisanta anuncia que Branca seguirá no hospital para acompanhar a filha. Ela conta para Sebastião que o bebê é prematuro. Crisanta sugere que José Armando fale com o pediatra. Ele comenta que não deve interferir na vida de Esmeralda, já que não é nada dela. Crisanta anuncia que todos estão felizes. José Armando decide ir embora com Sebastião. Fátima entrega o presente para Branca. Ela comenta que Esmeralda parece bem. A camponesa anuncia que só quer sair do hospital quando derem alta ao bebê. Fátima esclarece que a criança não ficará sozinha. Branca admira o macarrão que a megera comprou. Esmeralda também, reiterando que a víbora não precisa se incomodar. Fátima anuncia que a camponesa é sua sobrinha adorada. Ela esclarece que também tem laços com o bebê, apesar dele não ser de José Armando. Um grande buquê chega no quarto. Fátima paga o entregador. A megera lê o cartão de Branca e Rodolfo. Fátima pergunta à amiga se o fazendeiro aceitou o neto. Branca fica irritada com os comentários inconvenientes. Ela assegura que Rodolfo vai amar o neto com o passar do tempo. Fátima finge torcer pelo mesmo. Adrian agarra Graziella na praça. Ela sorri, mas teme as opiniões dos demais. Adrian pede muitos beijos a Graziella. Eles namoram. Tomás os vê. Branca e Dominga ajudam Esmeralda a se levantar. Graziella chega no hospital. Ela é gentil com as damas. Graziella pergunta como Esmeralda se sente. A camponesa revela que está muito emocionada. Graziella anuncia que já viu o bebê. Ela comenta que a criança é linda. Branca crê que o neto sairá da incubadora em breve. Graziella entrega um urso para a prima. Rodolfo entra no hospital. A enfermeira pergunta se pode ajudar o fazendeiro. Rodolfo decide não ir até o berçário. Fátima pede um arranjo grande e fino. Ela também decide escrever um cartão. Rodolfo segue vagando no hospital. Fátima o encontra. Ela pergunta se Rodolfo conheceu o neto. O fazendeiro anuncia que só quer levar Branca para almoçar. Ele comenta que também não viu Esmeralda. Fátima fala para Rodolfo que Dominga pode fazer companhia à camponesa. O fazendeiro pede para a amiga não falar nada sobre a sua presença. Fátima fala sozinha. Ela reitera que Rodolfo está começando a ceder. Fátima liga para o quarto. Ela consegue falar com Branca. Fátima chama a amiga para almoçar perto do hospital. Ela comenta que encontrou uma pessoa surpreendente na recepção. Fátima fala para Branca e Graziella que Rodolfo estava no hospital. A madame deseja que o marido finalmente ceda. Fátima comenta sobre os pretextos de Rodolfo. Branca comenta que a Virgem está escutando as suas orações. Graziella crê que tudo será resolvido. Fátima insinua que a situação não é tão fácil. Ela crê que José Armando não vai aparecer, pois a criança causou divórcio. Branca revela que o filho é muito inseguro. Fátima ressalta que a viagem à fazenda mudou a vida de todos. Esmeralda fala para Dominga que precisa ver o filho. A parteira relembra que a camponesa estava prestes a se operar. Esmeralda planeja procurar Álvaro. Dominga esclarece que Branca pode pagar a operação. Esmeralda comenta que não quer nada da família. Ela esclarece que pagará a operação com seu trabalho. Dominga ressalta que nos hospitais cobram caro. Esmeralda revela que Álvaro sempre opera pessoas com poucos recursos. Sebastião encontra o colega. Ele fala para Álvaro que irá a uma exposição com José Armando. O loiro comenta que Georgina é considerada uma escultora brilhante. Sebastião crê que a dama deve ser feia. Ele conta para Álvaro que o bebê de Esmeralda nasceu. O loiro pergunta o endereço do hospital. Esmeralda fala para Branca que Dominga quer passar a noite no hospital. A madame não se opõe. Branca decide levar Dominga à cantina. Sebastião insinua que Bernardo quer que José Armando e Georgina namorem. Ele fala para o amigo que Álvaro parece interessado em Esmeralda. José Armando não teme a concorrência. Esmeralda dorme abraçada com um urso. Ela escuta batidas na porta. Álvaro chega com um buquê. Esmeralda toca nas rosas. Álvaro esclarece que a camponesa é uma mãe muito bonita. Esmeralda reconhece a voz do loiro. Ela comenta que falou sobre Álvaro. Esmeralda fala para o loiro que quer ser operada. Álvaro esclarece que viu a criança. Esmeralda pede a opinião do médico. Álvaro comenta que a criança é perfeita. Ele anuncia que pretende operar Esmeralda em breve. Ela segura a mão do loiro. Tomás fala para Fátima que Graziella e Adrien se encontraram. A Patricinha chora pelo peão. Graziella relembra o encontro na praça com Adrien. Ela comenta que o amor não vai ser possível. Branca pergunta se Esmeralda está contente. A camponesa confirma. Esmeralda admite que está pensando em José Armando. Branca esclarece que o filho também sofre. Ela pergunta se Esmeralda citaria José Armando novamente. A camponesa comenta que não guarda rancor. Ela confirma
que aceitaria José Armando novamente. Esmeralda esclarece que o filho foi um presente maravilhoso. Ela anuncia que o perdão é uma dádiva. Branca esclarece que Esmeralda segue sendo muito nobre. A camponesa crê que José Armando não mudará de ideia. Branca assegura que o filho quer correr para os braços da camponesa. Esmeralda sugere que a mãe não a iluda. José Armando pensa na camponesa e no bebê. Ele olha para o endereço do hospital. José Armando pensa em sair, mas desiste. Dominga comenta que o médico dos olhos não vai morrer tão cedo. Esmeralda anuncia que até perde o sono ao saber que será operada. Ela pede para Dominga chamar a enfermeira. Álvaro come com a mãe. Ele comenta que os médicos não têm horário. A dama sugere que Álvaro não se distraia. Ele comenta que precisa do convite para ir à exposição. Álvaro pede para a mãe acompanhá-lo. Ela sente vergonha. A dama esclarece que não quer ser como as mães grudentas. Álvaro comenta que a parente é encantadora. A dama pergunta mais sobre a escultora. Ela deseja que Álvaro se envolva com Georgina. Ele esclarece que sequer conhece a moça. A dama reitera que Álvaro deve formar uma família. Ela anuncia que está ansiosa para ter netos. A dama pergunta se Álvaro gosta de alguém. Ele pensa em Esmeralda. Álvaro comenta que a sua amada pertence a outro. Esmeralda vai ao berçário. A enfermeira descreve a criança para a camponesa. Esmeralda comenta que sempre amou o filho. Ela anuncia que vai viver pela criança. Esmeralda pensa no futuro. Ela anuncia que recebeu a maior bênção do mundo. José Armando chega no hospital. A enfermeira pergunta se o bonitão deseja algo. José Armando decide não falar nada para não ser reconhecido. Esmeralda sente algo estranho. Fátima grita por Graziela. Ela pergunta desde quando Adrian está na cidade. Graziela banca desentendida. Fátima esclarece que já sabe que a filha esteve com Adrian. A megera chacoalha a Patricinha. Graziela exige que a mãe a solte. Fátima comenta que o vaqueiro ainda tem nos sapatos a terra suja do interior. Graziela se irrita. Ela anuncia que Adrian merece respeito. Fátima esclarece que Graziela não deve andar em público com o vaqueiro. Ela anuncia que a filha a envergonha. Fátima proíbe Graziela de sair sozinha. Adrian canta na vila. Aurora o admira. Ela comenta que Adrian está muito elegante. Ele anuncia que vai trabalhar. Adrian esclarece que estava dedicando a canção à amada. Ele expõe seus sentimentos para Aurora. Adrian comenta que é correspondido. Ele admite que a amada pertence a outro nível. Aurora esclarece que as diferenças sociais não importam. Adrian comenta que é fácil falar. Ele deseja que Aurora não sofra por um amor impossível. Amanhece. Socorro e a filha arrumam a casa. Esmeralda anuncia que finalmente terá o bebê nos braços. Branca chega com o neto. Ela entrega o bebê para Esmeralda. A camponesa se emociona novamente. Ela beija a testa do filho. José Armando fala para Sebastião que Bernardo quer a sua presença na operação. O doutor comenta que o diretor é o melhor cirurgião plástico. José Armando pede café e sanduíches. Sebastião comenta que foi convidado para ir a um bar. Ele sugere que José Armando saia com Graziela. O bonitão comenta que está sem vontade de nada. Sebastião supõe que o amigo ainda pensa em Esmeralda. José Armando nega. Sebastião pergunta se o bonitão já conheceu o filho. José Armando anuncia que não quer falar sobre a criança. José Rodolfo é batizado. Aurora o segura. Esmeralda, Branca, Adrian e Dominga também participam do momento. José Armando deseja esquecer a camponesa. Fátima fala para a filha que precisa fazer uma visita urgente. Ela reitera que Graziela está sendo vigiada. A Patricinha comenta que não é mais criança. Fátima anuncia que ainda manda em Graziela. Esmeralda agradece a Branca por não ter contado nada sobre o batizado de José Rodolfo. Ela comenta que não vai morar na mansão para não criar mais problemas. Branca esclarece que Rodolfo ficaria louco de alegria ao descobrir que foi homenageado. Esmeralda pede para a mãe guardar o segredo. Ela comenta que o tempo vai resolver tudo. Rodolfo se sente sozinho. Ele pergunta por Branca. Rodolfo deseja apurar se a esposa pediu para o quarto de hóspede ser ocupado. Amélia esclarece que a patroa não lhe deu novas orientações. Rodolfo crê que Esmeralda decidiu não morar na mansão. Branca regressa. Rodolfo pergunta se a esposa veio sozinha. Branca comenta que está com Crisanta. Ela fala para Rodolfo que Esmeralda saiu do hospital. Branca revela que já batizou a criança. Rodolfo reclama por não ter sido comunicado. Ele anuncia que, se não foi avisado antes, não quer saber mais de nada. Rodolfo se recusa a descobrir o nome do neto. Esmeralda lancha em sua casa. Ela comenta que Socorro a trata como alguém da família. Aurora fala para Esmeralda que elas são comadres. Adrian comenta que está feliz por ser padrinho da criança.
criança. Dominga insinua que os padrinhos das crianças devem ser casados. Ela envergonha Adrian. Graziella escuta a música com as amigas. Doris comenta que deixaria o cantor maluquinho. Ela chama a Graziella para comer. O telefone toca. Adrian fala com Graziella. Ela se afasta para falar. Doris e Tânia estranham. Adrian pergunta se Graziella não quer mais vê-lo. Ela comenta que pensa nele o dia inteiro. Adrian ressalta que Graziella não foi ao parque. Ela anuncia que a mãe descobriu tudo. Tânia e Doris espiam Graziella. A Patricinha disfarça. As peruas creem que Graziella estava falando com o namorado misterioso. A Patricinha pede para as amigas não falarem nada a Fátima. A Megera visita Lúcio. Ela o parabeniza pelo nascimento da criança. Lúcio agradece a informação. Fátima fala para o doutor que Esmeralda já teve alta. Ela dá o endereço da vila para o Crápula. Lúcio esclarece que pretende conhecer o seu filho antes do que todos imaginam. Ele brinda com Fátima. Tânia deseja chamar José Armando para ir ao bar. Graziella comenta que o primo está muito ocupado. Ela anuncia que José Armando precisa descansar. Tânia insinua que faria companhia ao bonitão na cama. Doris comenta que José Armando é de Graziella. A Patricinha esclarece que não tem mais nada com o bonitão. Tânia crê que o caminho está livre. Graziella decide ligar para o primo. Sebastião pergunta ao amigo como foi a operação. O bonitão comenta que tudo correu bem. Graziella consegue falar com José Armando. Ela o convida para sair. José Armando revela que tem outro compromisso. Tânia pega o telefone. José Armando fala para a perua que irá a uma exposição. Tânia se convida para ir ao evento. José Armando permite. Dominga cobra Esmeralda e José Rodolfo. Eles dormem. Dominga fala para Socorro que todos estão bem. A zeladora crê que o bebê irá acordar faminto. Dominga decide fazer chá. Socorro planeja ajudá-la. Fátima comenta que Graziella está maravilhosa. Ela anuncia que a filha será a sensação da noite. Graziella revela que a protagonista será a escultora. Fátima assegura que ninguém ofusca a filha. Bernardo e Georgina descem do carro. Os convidados participam da exposição. José Armando volta a pensar em Esmeralda. Bernardo toca no bonitão. Ele apresenta Georgina para José Armando. O bonitão fica encantado com a beleza da escultora. Georgina se apresenta para José Armando. Eles seguem sentindo uma mútua admiração. Adrian canta. Aurora vai à praça com um amigo. Ele percebe que ela se interessa por outra pessoa. Aurora anuncia que gosta de escutar música ao vivo. Adrian segue soltando a voz. Aurora não tira os olhos do peão. Ela se aproxima com um amigo. Esmeralda agasalha o bebê. Dominga comenta que a camponesa já está aprendendo a ser mãe. Esmeralda deseja que a Virgem a ilumine. Ela comenta que terá que ser mãe e pai. Dominga insinua que José Armando não sabe o que está perdendo. Esmeralda esclarece que o bonitão é digno de pena. Dominga crê que José Armando não merece compaixão. Esmeralda volta a falar que não é vingativa. Ela comenta que tem gratidão à vida. Esmeralda anuncia que a sua alma é grande. Ela comenta que as mães têm a capacidade de perdoar. A exposição continua. José Armando não tira os olhos de Georgina. Eles levantam as taças. Sebastião deseja que José Armando e Graziella se reconciliem. Doris comenta que o casal é bonito. Tânia vê Álvaro. Ela descobre mais sobre o médico. Álvaro fala para Georgina que adorou as obras. Ela fica envaidecida. Tânia percebe que Álvaro está se aproximando. Graziella deseja ir embora. Sebastião anuncia que a exposição irá até tarde. Álvaro cumprimenta a todos. Doris insinua para o médico que José Armando e Graziella vão voltar. Álvaro se une ao brinde. Branca reza. Rodolfo comenta que a esposa está rezando demais. Branca anuncia que tem muito a agradecer. Rodolfo pede para a esposa se deitar logo. Branca comenta que Esmeralda saiu bem do hospital e o neto é saudável e lindo. Ela anuncia que a filha pediu segredo sobre o batismo. Rodolfo esclarece que ninguém pode decidir por ele. O amigo de Aurora fala com Adrian e pergunta sobre o trabalho no grupo musical. O peão comenta que se acostuma a tudo. Adrian insinua que Aurora já deveria estar dormindo. Ela deseja continuar na praça. Adrian anuncia que já não é hora de uma jovem decente ficar na rua. Ele segue se apresentando. Aurora fica emocionada. Fátima liga para Branca. Ela conta para a amiga que José Armando convidou Graziella para sair. Branca relembra que os jovens sempre se deram bem. Fátima anuncia que está torcendo pela reconciliação. Branca esclarece que o filho ama a Esmeralda.
Fátima assegura que José Armando jamais será feliz com a camponesa por conta de José Rodolfo. Ela comenta que o sobrinho e Esmeralda devem reconstruir as vidas. A camponesa reza para se curar. Ela anuncia que precisa conhecer o rosto do filho. José Armando agradece a Bernardo pelo convite. Ele também se despede de Georgina. Álvaro faz o mesmo. Bernardo comenta que José Armando é muito agradável. Georgina anuncia que mal falou com o bonitão. Ela admite que ele parece uma boa pessoa. Álvaro recusa o convite de sair para outro lugar. Ele esclarece que prefere descansar. Tânia insiste sem sucesso. Álvaro sai discretamente. Rodolfo fala para Branca que José Armando e Graziela devem se casar. Ela segue torcendo para os recém-separados fazerem as pazes. Rodolfo insinua que Branca está obcecada. Ela comenta que o neto precisa de uma família. Rodolfo insinua que o pai da criança é Lúcio. Branca reitera que José Armando pode criar o garoto e criar um laço mais forte que o sanguíneo. Rodolfo muda de assunto. Ele fala para Branca que quer comprar um apartamento para José Armando. Ela esclarece que o marido também deve colocar uma propriedade em nome de Esmeralda. Branca estressa Rodolfo. Aurora elogia o talento de Adrian. Ele comenta que vai cantar até às 7 da manhã. Aurora deseja passar a noite admirando Adrian. Um carro se aproxima. Aurora insinua para Adrian que não é decente. Ele insinua que não sairia com uma mulher que andasse à noite sozinha e muito menos acompanhada. José Armando e Graziela chegam na praça. Aurora admite que ama Adrian. Ela beija a bochecha dele. José Armando, Graziela e os demais veem tudo. Dominga ajuda Esmeralda com a mamadeira. Elas creem que a criança será forte e grande. Esmeralda fala para Dominga que a sua esperança de voltar a ver renasceu. A parteira sugere que a protegida espere o fim do resguardo. Esmeralda anuncia que a sua operação precisa ser logo. Fátima procura José Armando. Ela inventa que Graziela está deprimida, triste e sentimental. José Armando comenta que a prima realmente estava nervosa e esquisita. Fátima esclarece que o bonitão faz falta a Graziela. Ela pergunta se José Armando ainda sente algo pela Patricinha. Ele fica calado. Fátima anuncia que é terrível ver um filho sofrer. Ela pergunta se o sobrinho vai reatar com Esmeralda. José Armando revela que já perdeu as esperanças. Fátima inventa para o bonitão que Lúcio a ligou. Ela revela que o Crápula chegará na capital para reclamar a paternidade do filho. Rodolfo fala para Branca que já vai comprar o apartamento. Ele pede a companhia da esposa. Ela reclama, mas decide acompanhá-lo. Rodolfo pergunta como o neto se chama. Branca deixa o marido emocionado com a revelação. José Armando pergunta o motivo de Lúcio ter ligado para Fátima. Ela comenta que o Crápula é um covarde incapaz de dar a cara. Fátima insinua que Lúcio e Esmeralda seguem conversando. Ela planta a dúvida na cabeça de José Armando. Esmeralda se preocupa com o choro do filho. Dominga crê que a criança está com cólica. Ela esclarece que segue tudo sob controle. Esmeralda pede para Dominga descrever José Rodolfo novamente. A parteira comenta que os olhos da criança são claros. Esmeralda pergunta se José Rodolfo é parecido com alguém. Dominga assegura que o pequeno é a cara do doutor bonitão. Esmeralda segue desejando que o filho seja de José Armando. Fátima fala para o sobrinho que Lúcio e a camponesa vão recomeçar juntos. Ela insiste para o bonitão tentar de novo com Graziela. A Patricinha chora em seu quarto. Ela relembra o beijo que Aurora deu em Adrian. Graziela fala sozinha. Ela crê que foi traída. Graziela surta. Ela esmurra o travesseiro. Doris chega. Ela não entende nada. Graziela fala para a amiga que foi enganada. Ela comenta que está desesperada. Doris pensa que Graziela fala sobre José Armando. A Patricinha nega. Graziela revela para Doris que ama Adrian, o peão da casa grande. A perua fica chocada com a informação. Graziela comenta que Adrian não tem educação e classe. Ela admite que os sentimentos do peão são nobres. Graziela comenta que Adrian abandonou tudo para procurá-la. A Patricinha revela que o peão também canta. Doris pensa no cantor que viu no trem. Graziela confirma que a amiga já conheceu Adrian. O peão insinua que José Rodolfo é muito dorminhoco. Esmeralda sugere que Adrian ligue para Florzinha. Ele revela que só quer dar notícias quando conseguir um emprego melhor. Adrian pretende ir ao campo. Ele comenta que passaria um dia no local. Esmeralda deseja escrever mais cartas. Adrian fala para a amiga que Graziela está cada vez mais distante. Ele comenta que se ilude à toa. Adrian fala para
para Esmeralda que Graziela e José Armando estavam juntos. Doris comenta que a Patricinha a deixou gelada. Graziela esclarece que não queria se apaixonar. Ela comenta que Adrian é autêntico, sensível, forte e carinhoso. Doris esclarece que Graziela não sabe onde está se metendo. Ela anuncia que todos reprovariam a relação da Patricinha. Graziela sugere que Doris não a atormente. A perua revela que os peões e as princesas não ficam juntos. Doris esclarece que Adrian jamais manteria um padrão de vida da Patricinha. Branca comenta que os apartamentos são lindos, mas caros. Ela sugere que Rodolfo compre uma casa. Ele prefere um apartamento. Branca esclarece que José Armando deve decidir. Rodolfo comenta que o presente será surpresa. Ele ressalta que José Armando está perto de aniversariar. Branca reitera que o marido não pode escolher onde o filho vai morar. Doris se desculpa por ter piorado o estado de Graziela. A Patricinha admite que a amiga tem razão. Ela comenta que não consegue parar de sofrer. Doris sugere que Graziela se case com José Armando ou Emiliano. Ela anuncia que o amor é curado por outro. Graziela crê que não conseguirá tirar Adrian do coração. O peão a espera na praça. Fátima aparece. Ela anuncia que Graziela mandou uma recompensa para Adrian por conta do tempo perdido e pelos bons momentos. Fátima entrega dinheiro para o peão. Ela exige que ele volte ao interior, de onde nunca deveria ter saído. Adrian enfrenta Fátima. Ela comenta que Graziela é educada e tem classe. Fátima esclarece que jamais ficaria de braços cruzados ao saber sobre a relação. Ela chama Adrian de aproveitador. Fátima sugere que o peão procure uma empregada doméstica e conquiste alguém que more na vila imunda. Adrian exige que a megera não o ofenda. Ele comenta que Fátima não tem nenhum sentimento nobre. Adrian anuncia que a megera é rica só de grana. Ela joga o dinheiro nela. Adrian anuncia que não precisa de grana de ninguém. Ele insinua que Graziela também vai deixar Fátima sozinha. Crisanta visita José Rodolfo. Dominga comenta que já deu banho no bebê. Esmeralda pergunta pela mãe. Crisanta revela que Branca foi acompanhar Rodolfo em um compromisso. Esmeralda pede para Babá marcar uma consulta com Álvaro. Ela reitera que fará de tudo para enxergar. Crisanta promete marcar a consulta para Esmeralda. A camponesa deseja que Deus abençoe a Babá. Florzinha fala para Dionísio que ainda não chegaram cartas. Ele tosse. Firmino chega para visitar os amigos. Dionísio convida o coveiro para almoçar. Firmino comenta que já almoçou. Florzinha decide servir café. Firmino pergunta se há novidades sobre Esmeralda. Florzinha comenta que a camponesa não voltou a escrever após o divórcio. Firmino lamenta a decisão do casal. Florzinha insinua que José Armando é um tapado. Dionísio a repreende. Firmino comenta que Melésio está adoecendo de saudade. O bobo vai à gruta de Cascata. Ele segue entediado. Melésio crê que a sua rainha o esqueceu. Ele pergunta à água da cascata se Esmeralda vai voltar. Melésio comenta que não está ouvindo a resposta. Ele comenta que não é nada sem Esmeralda. Melésio volta a pedir para morrer. Ele insinua que Esmeralda irá encontrá-lo morto. Melésio escuta a água. Ele se interessa pela informação. Georgina visita Bernardo no hospital. Ela comenta que quer dar atenção para o pai. Bernardo fala para Georgina que a exposição foi um sucesso. Ela pergunta pelo discípulo do pai. Bernardo percebe que Georgina se interessa por José Armando. Ele comenta que o bonitão só o auxilia pela manhã. Bernardo revela que José Armando faz uma especialização. Georgina anuncia que o bonitão é seu tipo. Ela crê que José Armando é solteiro. O bonitão fala para Sebastião que só dormiu 2 horas. O médico comenta que ao menos o amigo terminou tudo. José Armando se arrepende por ter ido ao bar. Sebastião crê que o amigo deve sair com outras mulheres. José Armando revela que está confuso em relação a Graziela. Sebastião supõe que Georgina se interessa pelo bonitão. Crisanta liga para o protegido. Ela fala para José Armando que precisa do número de Álvaro, pois Esmeralda decidiu se operar. Lúcia entrega resultados dos exames para o médico loiro. Ele atende uma ligação. Lúcia agenda a consulta de Esmeralda. Álvaro escuta o nome da camponesa e sorri. Melésio procura Firmino no cemitério. Ele fala para o amigo que eles devem ir à capital. Melésio anuncia que sabe onde Esmeralda está. Ele comenta que finalmente vai encontrar a sua rainha. Socorro revela que Esmeralda tem uma ligação. Dominga crê que José Armando está na linha. Esmeralda decide atender a ligação. Sebastião percebe que José Armando está alterado. O bonitão inventa que não se importa com Esmeralda. Sebastião não acredita. José Armando supõe que Álvaro gosta de Esmeralda. Sebastião esclarece que a camponesa é livre. José Armando anuncia que Esmeralda não deve ficar com Lúcio. Ele ameaça matar o Crápula. Esmeralda atende a ligação. Lúcio fala com a camponesa. Ela reconhece a voz dele. Lúcio anuncia que vai visitar Esmeralda e o filho. Ele comenta que a sua estadia na capital será graças à nova família.